Olá, criançada, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem, pais e mães também. Então vamos continuar a atividade de hoje, de sexta-feira, de história, sobre o Brasil português, tá certo? Essa história tem aí na atividade de vocês, né? Vocês vão fazer uma releitura para reforçar e entender, dizendo que aí nos anos de 1500 a 1508 o território que hoje forma o Brasil já foi colônia, né? E depois, de 1808 até 1822, quando se tornou oficial que o Brasil ficou independente, e foi inserido do Império Brasileiro, do Império Português, trouxeram seus costumes, eu estou resumindo, viu? Trouxeram seus costumes, sua religião, as maneiras de se vestir, de trabalhar, a língua, principalmente a língua que nós falamos hoje, né? Que é o português, e é a mesma que escrevemos, como também a divisão territorial, tá certo, gente? Então vocês dão uma olhadinha aí e vocês reforcem a leitura desse texto sobre o Brasil português, que muitas coisas do que nós vivemos hoje, vivenciamos, nós herdamos dos portugueses, né? Como está citando aí, as danças, as festas, instrumentos musicais, brincadeiras e formas de cultivar a terra. Então aí tem a atividade no número 1. Tem um número 1 perguntando aí, quer que você olhe essa imagem que está aí no livro de vocês, e vocês identifiquem o que vocês conseguem ver na imagem. Então, o que vocês conseguirem ver nessa imagem, vocês vão colocar o nome de cada coisa que você consegue. Por exemplo, você está vendo barco, você vai colocar que está vendo barco. Você está vendo casas, você vai colocar. Você está vendo pessoas, fogo. O que você tiver conseguindo identificar nessa imagem, você vai colocar, tá certo? E o número 2 vocês não vão precisar fazer, tá certo? E já vai aqui para a página 28. Vocês estavam fazendo, aqui eu expliquei anteriormente, foi na página 27. Que aqui vai falar que o nome que se dava aos países colonizadores, aqueles países que iam para outros lugares tomar conta de outro país ou de determinado lugar, é chamado de metrópole, como algumas cidades grandes são chamadas hoje, né? Que aí está dizendo que no caso é Portugal, que colonizou o Brasil, ela era sua colônia, né? Então Portugal era a metrópole e o Brasil a sua colônia. Então aí está dizendo por que esse interesse todinho pelo Brasil, porque as colônias traziam muita riqueza para os colonizadores, né? Como no caso do Brasil, tem muitas riquezas, a questão do pau-brasil, né? Que era muito transportado para Portugal, tanto que hoje tem poucos paus-brasios, por isso que cada escola tem uma árvore já como se fosse um trabalho para que mais árvores possa brotar, que tem poucas pau-brasil no Brasil. E assim por dentro, a cana-de-açúcar, o ouro, né, que a gente sabe muito bem que o Brasil era rico em ouro, e assim por diante, minha gente. Só um resumo daquilo que vocês precisam dar uma leitura para reforçar mais um pouco, tá certo? Sobre as questões das famílias, dos grupos familiares, e assim por diante, né? E vocês sabem muito bem que quando os portugueses chegaram ao Brasil, os indígenas já estavam aqui, já existiam alguns indígenas, já existia uma língua, e isso foi mudado. Aí confundiu-se com a língua dos negros, que foram os negros africanos que foram trazidos para cá como escravos, e existe essa mistura que nós temos até hoje. E aí no número 1 tá pedindo para que, se você tem algum antepassado português, se você tiver, procure saber com seus familiares quando e por que ele veio para o Brasil e em que região ele se instalou. Se você tiver algum antepassado português,
Se não tiver, você coloca que não tem e não precisa responder mais. Mas se tiver, você procure saber e escreva algo sobre ele. No número 2, está pedindo para que você pesquise os sobrenomes de origem portuguesa e anote no caderno. Você vai anotar aí o nome de pessoas com origem portuguesa, sobrenomes portugueses, tá certo? Faça uma lista e você veja aí os nomes que muitas vezes você não conhecia como português. Por exemplo, sobrenomes aí de origem portuguesa. Por exemplo, Carvalho, como tá aí, ó, tá vendo? Pereira, Ramos, Almeida, Silva, Gouveia, Rodrigues, Pinto, Souza, Pontes, Tavares, Andrade, Santos, Dias, Veloso, Gomes, Coutinho e entre outros. Vocês vão pesquisar o que vocês conhecem e vão colocar e fazer uma lista, tá certo? Então, essa letra A vocês não vão precisar responder porque é como se vocês estivessem na sala e ia comparar com os outros sobrenomes, com os outros coleguinhas, tá certo? Mas vocês podem fazer a letra B, que diz assim: você tem colegas com sobrenome de origem portuguesa, alguém que você conhece, é conhecido. Se tiver, você vai colocar o nome da pessoa, certo? Então, assim vocês terão finalizado a atividade de história e também finalizado a atividade dessa semana, tá certo? Desejo a todos um ótimo final de semana e qualquer dúvida mande para mim, que Deus continue abençoando vocês e um forte abraço a todos. Tchau!